tremendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também os que rezam conosco de suas casas. Hoje nós celebramos esta grande festa da exaltação da Santa Cruz. Pode talvez até nos parecer, estranho nós exaltarmos a cruz de nosso Senhor, que foi onde nosso Senhor padeceu, sofreu e morreu por nós, pela nossa salvação. Aquilo que era objeto de vergonha, que manchava a história de uma família, alguém que tivesse um membro morto, condenado à cruz, e era tão vergonhosa, humilhante essa morte, que aqueles que eram crucificados fora dos muros da cidade, para não manchar a cidade com essa vergonha. Era a pior condenação. Mas a partir da morte de nosso Senhor, a cruz tornou-se instrumento de salvação. E aquilo que era vergonhoso, humilhante, tornou-se nobre. A ponto de depois, mais à frente, quando o apóstolo São Pedro foi morto também numa cruz, e na hora que os carrascos foram colocá-lo, levantar a cruz, ele se lembrou da morte de nosso Senhor e não se julgava digno de morrer como Jesus, e falou para eles: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E pediu então que virassem a sua cruz, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Essa grande transformação, agora vendo como algo nobre na sua vida poder morrer como Jesus, mas a transformação pela pessoa de Jesus, porque na cruz Jesus morreu pela nossa salvação e tornou-se para nós um instrumento de salvação. E o quanto é importante nós celebrarmos esses mistérios, essas festas que a igreja nos propõe. Um pouco da história da celebração desse dia. No ano 320, a pedido do imperador Constantino, a pedido da sua mãe, Santa Helena, foram realizadas as escavações e foi descoberta lá a cruz de Nosso Senhor, que estava soterrada. E gloriosamente, com grande alegria, uma grande festa em toda a igreja, tinham agora essa grande relíquia da cruz de Nosso Senhor. Alguns anos depois, no ano 614, os lugares santos, como sempre, foram muito perseguidos e invadidos. Foram invadidos pelos persas, e a cruz de Nosso Senhor foi roubada, foi levada como trunfo de guerra. Alguns anos depois, no ano 628, o imperador Heráclio empreendeu uma batalha para resgatar a cruz de Nosso Senhor. Então, foi trazida novamente a cruz para Jerusalém, para os lugares santos. E um fato histórico, o imperador quis entrar triunfalmente em Jerusalém, carregando a cruz de Nosso Senhor. Vestiu as suas vestimentas reais, nobres, e quando colocou a cruz sobre os seus ombros, não conseguia se mover. Não dava um passo, insuportável conseguir carregar a cruz. O arcebispo, então, de Jerusalém, Zacarias, se aproximou dele e disse: com essas vestes, o senhor não vai conseguir carregar a cruz. Porque aquele que carregou pela primeira vez estava despido de toda honra. Ele então retirou suas vestes reais, vestiu uma vestimenta simples, deixou seus pés descalços e então consegue entrar com a cruz de Nosso Senhor triunfalmente em Jerusalém. E é esse fato que também é celebrado nesse dia, a exaltação da Santa Cruz. Para evitar depois que se roubassem, que se perdesse a relíquia, depois a cruz foi dividida em várias partes. Uma parte foi para Roma, a parte ficou em Jerusalém, e fragmentos da cruz foram distribuídos nas igrejas do mundo inteiro, e chegou até nós. Ali no nosso relicário tem um pequeno fragmentozinho da cruz de Nosso Senhor, do santo lenho,
a cruz com a qual nosso Senhor foi pregado, né, diversas igrejas do mundo inteiro têm um pedacinho, né, da cruz de nosso Senhor, como nós temos o privilégio. O mais importante para nós hoje é contemplarmos esse mistério da cruz. Eu gosto sempre na festa da Santa Cruz de trazer aquilo que é muito básico que o catecismo nos ensina. E que é tão importante para nós, a importância para nós do sinal da cruz. E que tornou-se para nós um sinal de bênçãos e não de condenação. Um sinal para nós de vitória, de proteção e não de derrota. Aqueles que condenaram Jesus à morte de cruz, julgaram que estavam derrotando nosso Senhor. Os inimigos estavam cantando vitória e julgando que Jesus estava saindo desse mundo derrotado. Aos olhos do mundo, podia parecer isso, aparentemente derrotado. Mas a morte de nosso Senhor, e logo depois a sua ressurreição, foi o meio da nossa salvação, da redenção da humanidade. Aquilo que as profecias anunciavam, Jesus então assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ofereceu o sacrifício da sua vida e foi a demonstração máxima do seu amor pela humanidade. Como São João, que foi testemunha ocular, descreve, Jesus derramou até as últimas gotas do seu sangue. E oferecendo o sacrifício da sua vida pela redenção de toda a humanidade. Aquilo que eles julgavam que foi uma derrota, foi uma vitória. A vitória de nosso Senhor, e hoje a nossa esperança está na cruz de Jesus. A esperança da nossa salvação, na paixão, morte e a ressurreição, que é o coroamento de tudo isso, a ressurreição de nosso Senhor. E por isso que para nós é um sinal que nos identifica. Cristãos católicos, só os católicos fazem o sinal da cruz. E o catecismo nos ensina o porquê disso, que é tão importante para nós. É sinal para nós da bênção, da proteção. E um meio muito eficaz para nós também afastarmos os inimigos. O demônio foge da cruz. Os inimigos de nosso Senhor fogem da cruz. Os inimigos de nosso Senhor querem apagar a cruz de todos os locais. Retirar dos locais públicos, dos hospitais, para que ninguém se lembre da cruz de nosso Senhor. É obra do demônio, insuflados pelo demônio, obviamente. Porque o lembrar na cruz alguém que está no seu leito de morte, e se conseguir ter esse privilégio de ter a cruz diante de si, com certeza vai se lembrar da morte de Jesus, vai se lembrar de que precisa pedir a Deus o perdão dos seus pecados. Precisa se arrepender dos seus pecados para na cruz de Jesus encontrar a salvação. O olhar para a cruz traz para nós o respeito. O olhar para a cruz nos lembra o temor de Deus, a presença de Deus. O quanto nós precisamos ter a ciência de que caminhamos na presença do Senhor. E por isso o catecismo nos ensina a perguntinha básica do início do catecismo. Por que o sinal da cruz é o sinal do cristão? Porque Jesus morreu na cruz e porque esse sinal indica para nós os principais mistérios da nossa fé. Primeiras noções da preparação para a primeira comunhão, traz essa perguntinha. Por que o sinal da cruz é o sinal do cristão? Porque Jesus morreu na cruz e porque esse sinal indica para nós os principais mistérios da nossa fé. E a perguntinha seguinte é essa. Então, quais são os principais mistérios da nossa fé? E tudo isso que é recordado, celebrado com o sinal da cruz? Unidade, trindade de Deus, encarnação, paixão, morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os principais mistérios da nossa santa fé católica. Por isso que é algo que nos identifica. Nosso Senhor diz no Evangelho: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Jamais termos vergonha da cruz de nosso Senhor. Jamais termos vergonha de sermos identificados como cristãos católicos. Jamais termos vergonha a respeito humano
de traçarmos sobre nós o sinal da cruz quando passamos em frente a uma igreja católica, quando passamos em frente a um cemitério que é um local sagrado, a um convento, um mosteiro, uma casa religiosa. Jamais temos vergonha de traçar sobre nós o sinal da cruz. Quando nós vamos iniciar o nosso trabalho, na hora das nossas refeições, iniciando as nossas orações, o catecismo ensina isso. Quando que nós devemos fazer o sinal da cruz? De manhã, quando nós nos levantarmos, à noite, antes de nós nos deitarmos, antes e depois das refeições, no princípio e no fim de qualquer trabalho, antes de começar as nossas orações, nas tentações, nos perigos. Por isso que é tão importante a catequese das crianças, para que isso fique guardado em nossa memória e nós coloquemos em prática em toda a nossa vida. Ao mesmo tempo que o sinal da cruz atrai sobre nós as bênçãos, a proteção de Deus, afasta de nós os inimigos. Basta nós nos recordarmos aquilo que nós rezamos ao traçarmos o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pedimos que pela cruz de nosso Senhor, Deus afaste de nós o inimigo. E terminamos, com a nossa profissão de fé na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atraímos as bênçãos de Deus e afastamos de nós o inimigo maior da nossa alma, que é o demônio. Então iniciamos o nosso dia, acordamos, o sinal da cruz bem feito, com piedade e devoção. Depois fazemos também as nossas orações, saímos de casa para o trabalho, de carro, de moto, de bicicleta, o que seja, a pé. Saímos de casa para o trabalho, o sinal da cruz, a proteção de Deus. No momento da nossa refeição, agradecemos a Deus, o sinal da cruz, sempre o sinal da bênção de Deus. Nas tentações, nos perigos, nas enfermidades. Ao terminar o nosso dia, fazemos as nossas orações. E que o nosso último gesto do dia seja traçar sobre o nosso corpo, sobre a nossa cabeça, o nosso peito, o sinal da cruz de nosso Senhor. E assim caminhamos como que revestidos da cruz de nosso Senhor. É com o sinal da cruz que a igreja nos abençoa. É com o sinal da cruz que a igreja nos perdoa, que o sacerdote nos perdoa no sacramento da confissão. É com o sinal da cruz que a igreja expulsa os demônios nos exorcismos. É sempre o sinal da cruz, é sempre no nome de nosso Senhor. A igreja nos convidou hoje, nós nos prostrarmos diante do nome de Jesus, que afasta todo inimigo, que afasta todo o mal, que nos faz vencer o inimigo maior da nossa vida e da nossa alma, que é o demônio. E esse convite para todos nós nos prostrarmos diante do nome de nosso Senhor. Isso com o sinal da cruz fazemos com que os inimigos sejam também curvados, prostrados diante de Jesus e derrotados. A carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo faz esse convite: meus irmãos, animai-vos, ou seja, do mesmo sentimento de Jesus Cristo, nos unirmos intimamente a nosso Senhor. E quando nós contemplamos essa transformação da cruz como objeto de humilhação, de vergonha, de derrota, como um instrumento de salvação, nós aprendemos a olhar também para os acontecimentos de nossas vidas, para as tribulações, provações e cruzes que o Senhor nos permite. Permite que aconteça em nossa vida como um meio também da nossa purificação, da nossa santificação. Às vezes muitas pessoas de falsos credos, falsas religiões, querem dar o seu testemunho das bênçãos de Deus. Porque Deus me abençoou muito, eu não tinha nada, agora tenho tantos carros, tenho apartamento, tenho não sei o quê, os filhos estudam fora, nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, tenho tantas empresas, tantas coisas. Será que esse é o único sinal da bênção de Deus? Será que uma pessoa que vive a sua vida simples, humilde, com dignidade, não é uma pessoa abençoada por Deus? A única expressão da bênção de Deus são os bens materiais. Qualquer enfermidade é como que um castigo de Deus, que eu sou rejeitado por Deus, castigado por Deus, porque Deus não olha para mim. Eu prefiro ficar com o testemunho dos santos, que muitas vezes, quando tudo estava muito tranquilo, muito próspero na sua vida,
olhavam para o céu e se perguntavam: será que Deus se esqueceu de mim? Está tudo tão tranquilo, tão sereno, porque faz parte da vida do cristão o viver o mistério da cruz. Não que tudo tenha que ser sofrimento, dor, não. Mas nós aprendemos que aquilo que o Senhor permite para nós temos esse olhar sobrenatural. E que não é sinônimo de castigo de Deus, de rejeição de Deus, longe disso. Mas um meio da nossa santificação e de nós também nos aproximarmos de Deus. Quantos vão trilhar um caminho de conversão a partir de uma enfermidade, de uma tribulação? E vão se lembrar de Deus e vão buscar o Senhor. Será que aquela enfermidade, aquela provação foi algo ruim na sua vida? Um castigo de Deus? Ou um sinal da bênção de Deus? Um meio de conversão, de salvação? Obviamente que foi. Ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor, ouvimos as palavras de Jesus. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Contemplamos, adoramos, nos alegramos com a ressurreição de nosso Senhor, mas aprendemos de nosso Senhor a trilhar também o caminho da cruz, sempre na esperança em nosso Senhor. Por isso, na vida daquele que crê no mistério da cruz, na vida daquele que crê no mistério da redenção, não há espaço para o desespero, porque a cruz é a razão de ser da nossa esperança, da nossa salvação. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão com a antífona do ofertório de hoje, a gente vai rezar daqui a pouquinho, que é uma oração, uma súplica que a igreja faz, né, por nós. E diz assim: protegei, Senhor, o vosso povo, pelo sinal da Santa Cruz, contra todas as ciladas de todos os inimigos, para que vos prestemos um serviço santo e vos agrade o nosso sacrifício. Para que pelo sinal da cruz, Deus afaste de nós as ciladas, as quedas, todos os inimigos. E para que agrade a Deus o nosso sacrifício. Que unamos o nosso sacrifício ao sacrifício da igreja, ao sacrifício de nosso Senhor. Para que hoje a nossa oração, o nosso sacrifício, nos suba ao coração do nosso bom Pai do céu, pelo mistério da Santa Cruz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos todos a nossa profissão de fé.